Salve, salve, galera! Estamos aqui de volta. Sempre fico muito feliz em poder voltar. Ainda mais a cada episódio, né? A gente tem escalado, cada episódio tem ficado melhor. Cada episódio tem sido um convidado que tem levado esse nível do Podcapres lá para cima, né? Isso tem deixado a gente muito feliz, tem deixado a gente muito contente e inspirado também. E aí é um desafio, cada semana trazer um novo convidado que consiga manter esse nível lá em cima, né? E a gente, no caminho, tem encontrado só gente boa. A gente está aqui hoje com mais um episódio, depois de tantas outras histórias que a gente já trouxe para vocês aqui. Hoje não poderia ser diferente. Mais uma história inspiradora, né? Mais uma história em que eu tenho certeza vai aquecer o teu coração. Hoje a gente está aqui com o meu amigo, cliente da Capres, parceiro que a vida me deu o privilégio de estreitar os laços ali, as amizades. Luiz Fernando Cirino, responsável pela La Magic Rio. E aí, Luiz? Tudo bem, Vaguinho? Tudo bem, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Aqui é um espaço nosso e hoje, sobretudo, é um espaço teu, irmão. Obrigado. É para contar a tua história, falar tudo sobre você. Aqui a gente vai ouvir tudo que você quiser contar, né? Um espaço em que você pode ficar à vontade para contar toda a tua história. Assim como os outros que já passaram por aqui, você que vem acompanhando também. Já assisti, só falta assistir o último. Só falta assistir o último. Assistiu todos os episódios, vai ficar mais fácil então, né? Porque já conhece, já sabe tudo. E hoje, já que você assistiu quase todos, só falta o último, então hoje é a tua história, irmão. Hoje é a tua história. Vamos aproveitar essa oportunidade de saber quem é o Luiz Fernando Cirino. Conta pra gente aí, como é que tu chega até aqui, quem é você, irmão? Te agradeço aí pelo convite. Realmente assisti todos lá, menos o último, mas vou assistir. Tô feliz de estar aqui. Mais uma vez aí, muito obrigado. Espero que seja muito bom. E acredito que vai ser o melhor podcast do Brasil. Assim como eu falo da empresa, La Magic Rio, o slogan da empresa é La Magic Rio, a melhor do Brasil. Sensacional. Coloquei esse slogan e pegou. E legal. O mercado fala, todo mundo fala. Quando me vê, fala La Magic Rio é a melhor do Brasil. Então, pegou. Aceita que vai dar certo, já tá dando certo, né, irmão? E falando um pouco de mim, sou casado, sou pai de 2 filhos, Luiz Henrique e a Júlia, casado com a Vanessa. A gente tem eu tenho uma família maravilhosa, eu amo demais a minha família. Espero não chorar falando aqui da família, mas eu sou um cara que tudo que eu tenho, tudo que eu ganho é literalmente para minha família. Eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. Todos os dias eu converso com Deus, coloco Deus em primeiro lugar. Minha família, sempre. E fico muito feliz com a família que eu tenho. Luto muito, a gente passou por muitos momentos difíceis, eu e a minha esposa. Uma pessoa muito especial, muito guerreira, lutou muito por mim, se dedicou muito. Hoje eu falo que ela está colhendo os dividendos no linguajar de finanças, né? Eu falo, ó, você investiu, agora você colhe os dividendos. Então a gente tem uma família muito estruturada e eu curto muito, a gente passeia bastante, a gente se diverte bastante, eu brinco com meus filhos praticamente todos os dias. Por um momento foi difícil, quando a gente começa um negócio, é difícil, a gente acaba ficando ausente, mas hoje estou muito presente, busco eles na escola todos os dias, só salvo nas exceções em que eu estou trabalhando e aí não tem como ir buscar, mas eu sou parte deles todos os dias, me envolvo com tudo, de como é que está na escola. São extremamente educados, a gente tem uma educação tradicional. Então, esse é um pouco do Luiz. Hoje eu moro em Sulacap, mas comecei morando em Jacarepaguá. Tive uma infância difícil, mas muito, muito legal, eu gostei da minha infância. Foi assim, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, diferente da geração de hoje, né? Eu tento instruir muito o pessoal que trabalha comigo, os jovens, mas na minha época
Eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar minha mãe, pais separados, meu pai separado. Hoje eu não tenho mais pai, mas meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade. E foi um período muito difícil para mim. Fui morar com os avós, morei com um tio aqui, outro tio ali. E todos sempre abriram a porta da casa deles para mim. Alguns já se foram. Eu queria muito que eles estivessem vivos hoje, muito mesmo, para poder ter o contato com meus filhos, para eu poder agradecer tudo que eles fizeram por mim. Tenho meu tio Paulo, que faleceu, tenho meu tio Haroldo também, que faleceu. Queria muito que meu pai estivesse aqui para ver os netos dele. Meu pai foi muito distante de mim, não foi aquele pai presente, mas foi meu pai. Se não fosse ele, eu não estaria hoje aqui. Então, queria muito que meu pai estivesse aqui para poder curtir com ele. Uma pessoa muito especial também, que eu gostaria que tivesse, é o meu padrasto, que foi meu padrasto, o Altino. Foi um cara assim que muito do que eu sou hoje eu aprendi com ele. Aprendi muito com ele, aprendi muito com meu avô. Foram pessoas que passaram na minha vida e eu faço coisas hoje que eu vi neles, né? Então, foi uma infância difícil. Eu já trabalhei com obra, já vendi verdura, já tive lava-jato com os amigos. Vamos montar um lava-jato. Para aprender a dirigir, eu não tinha pai com carro. Então, o que eu fiz? Eu lavava o carro do vizinho e falava, ó, se eu lavar teu carro, você deixa eu ligar? Você deixa eu acelerar? Você me ensina como é que é? E aí um tio foi ensinando aqui, eu fui prestando atenção ali e eu aprendi a dirigir assim. Lavava o carro de graça dos vizinhos para eles poderem deixar dar uma volta. E assim foi. Teve o seu custo, né? Não foi de graça, teve o seu custo ali, porque teve um aprendizado para a vida toda, né? Mas eu bati uma vez, dirigindo só lá onde eu morava mesmo, não pegava a estrada, só manobrando ali mesmo, colocando na garagem. Mas era a oportunidade que eu tinha, né? E uma vez eu bati com a Brasília do meu avô, que era de trabalho. Brasília, carrão, né? E aí, e amassou um pouco. Quem ficava com o carro era meu tio, que são pescadores, né? Então, eu também vendi peixe quando eu era novo. E na época da adolescência lá. E aí amassou um pouco e meu tio não viu, ninguém viu aquele amassado e tudo bem. Aí se passaram uns 2 dias, depois meu tio foi ver o amassado. E aí ele veio falar comigo. Pô, esse amassado aqui. Eu falei, não fui eu não. Aí ele falou, pô, então ele vendia peixe na Taquara. Eu falei, então deve ter sido aqueles camelôs lá da Taquara que amassaram e eu mantive ali a mentira, né? Não me entreguei. Mas é isso. Eu sempre nunca fui de dar trabalho, de fazer pichação, de destruir as coisas. Sempre fui tranquilo, sempre procurei ser tranquilo. Sempre gostava muito de jogar futebol. Aí eu estava jogando futebol na quadra. Minha avó me gritava, Luiz Fernando, vem, que eu tinha que molhar a planta. Eu tinha lá minhas missões diárias que eu tinha que fazer, que hoje eu agradeço muito minha avó. Mas meu avô me ajudava. Meu avô falava assim, não, deixa ele jogar a bola, depois que ele terminar, ele faz o que ele tem que fazer. Então meu avô sempre... O meu avô é um cara também que foi muito importante na minha vida e importante na vida de todos os netos. Todos os netos eram apaixonados pelo meu avô. E eu era o mais velho. Então, assim, a gente tinha um carinho muito grande. Quando meu avô morreu, pô, a gente sofreu pra caramba. Minha avó também. E aí, quando minha avó me gritava pra ir fazer as coisas de casa, e meu avô, não, deixa ele jogar a bola, depois ele faz. E aí, quando eu cresci tendo que lavar a louça do café da manhã, almoço e janta, eu varria a cozinha, eu levava a banheira às sextas-feiras, tinha que lavar minha cueca, só tinha 2 cuecas, então tinha que lavar a cueca. Isso tudo foi minha avó que me ensinou. Varrer o quintal, regar as plantas, já tinha um monte de planta, regar. Então eu cresci com essa educação, tendo que fazer essas coisas. Aí depois eu fui para o mercado de trabalho com uns 14 anos, mais ou menos, já comecei a trabalhar fora. Legal, legal. Teve aquele sonho também, quando moleque ali, de ser jogador de futebol? Vivia.
Foi, eu lembro na época da Copa do Mundo de 94, né? Com Romário, Época Bebeto. boa. Era uma outra geração, né? A Foi gente era muito unido, né? A nossa Copa, né? Foi a nossa Copa, né, cara? Eu também. Impressionante. Eu lembro de tudo nessa Copa. Eu também, eu também. Eu lembro, na verdade, a minha lembrança de 94, ela já se dá antes da Copa. Dia 1º de maio, quando a gente perde o nosso Ayrton Senna. Aquele momento ali foi muito marcante para mim. 94 eu tenho essas lembranças, porque eu lembro que eu estava num campo de futebol também, jogando bola nessa época, nesse dia, e chegou essa notícia, né? O Ayrton Senna morreu e tal. E Ayrton Senna era o nosso grande ídolo na época, era o que fazia o brasileiro vibrar, né? Era uma época muito difícil, né? A gente tinha poucas alegrias, tanto no esporte quanto na questão econômica, social. O Brasil passava por um momento muito difícil. E aí o Ayrton Senna era aquele cara que trazia alegria para o Brasil, né, cara? As corridas aos domingos, pelo menos, mesmo ele não ganhando, mas a corrida animava a gente, né? De alguma forma empolgava a gente. E aí, quando chega essa notícia, em 94, eu senti muito, porque até então a seleção não apresentava nenhum bom futebol, não havia indício de que a seleção poderia ser campeã da Copa do Mundo. Foi um período difícil, eu lembro disso. Foi um período, né? E aí quando o Senna, acontece tudo aquilo com o Ayrton Senna e a gente perde o nosso grande herói, que era o único herói que a gente tinha que dava alegria, e aí a esperança foi para a seleção brasileira, só que a seleção não apresentava um bom futebol na época, né? Tanto que ela se classifica no último jogo. Eu lembro desse jogo. Lembra disso? Lembro do jogo. Lembro que tiveram que ligar pro Romário, vem para decidir. Eu lembro. Exatamente. 2-0 contra o Uruguai. Foi contra o Uruguai. 2 gols do Romário, um de cabeça e um que ele tocou pro lado, passou pelo goleiro. Ele falou, antes do jogo ele falou, vou dar ovinho, vou dar lençol. Eu lembro disso. Vou classificar o Brasil para a Copa e ainda vou trazer o caneco. Então, quando o Romário entra em cena, aí sim, aquele luto do Senna, né? Ele começa a virar uma esperança pra gente voltar a ter alegria. E aí, cara, 94, a gente teve aquele momento da Copa do Mundo que foi muito especial, que marcou muita gente, né? Teve a perda do Senna e depois aquele momento super especial que foi ser campeão da Copa do Mundo. E eu lembro que entraram com a faixa, né? Teve um gol que eles comemoraram lá, né? Fazendo uma homenagem ao Senna. E, cara, 94 foi um ano muito marcante pra gente, né? E depois da Copa, acho que todo moleque queria ser jogador de futebol, né? Eu me via lá jogando, não, vou jogar. Nessa época eu já entendia bastante futebol, mas era muito novo, né? Mas já era bem torcedor, sou vascaíno, né? O momento não tá legal, mas vai melhorar. Vascaíno é torcedor de verdade, eu te entendo, irmão. Vascaíno raiz. Eu te entendo. Então, realmente, e naquela época era muito bom. O futebol, vejo, daquela época que eu jogava, a gente jogava descalço, né? Era muito diferente. Eu fui ter chuteira, tamanho do pé 40, 41, eu fui ter chuteira 40... Não, na época era 39. Eu sei que eu tinha um pé bem menor e tive que comprar uma chuteira grande porque o pé ia crescer. Pra não perder, né? E eu lembro, a chuteira da Pênalti, 42, enorme no meu pé, mas eu tinha que ter aquilo ali porque ia ser aquela ali durante muitos anos. Cheguei a jogar no núcleo do Vasco, que tinha lá no Camorim, há muitos anos. Jogo direito, jogo legalzinho. Comecei depois de velho já, com 20 e poucos anos. Fui morar em Campo Grande, a gente juntou um grupo lá também que foi muito legal. A gente começou jogando lá quadra. Uhum. Eu era capitão do time, pegou, né? Eu era capitão. Era o capita. E aí, e a gente começamos a marcar jogo contra. Contra time de comunidade. E a gente ia, todo mundo já casado. E a gente jogava. Eu lembro que o grupo era tão bom. E a gente jogava em quadra. E quando ia jogar contra, jogava em campo. E a gente nunca perdeu. Era impressionante. Hoje tem o Anderson, que é meu sócio, também jogava no time, né? E ele joga bem, quase foi profissional. E eu lembro que a gente ia jogar contra e a gente sempre ganhava. A gente jogou contra o time da Michelin várias vezes lá no campo da Michelin, lá em Campo Grande, aquele campo que é muito bom. E a gente ganhou todas as vezes da Michelin, porque tinha gente lá do condomínio que a gente morava,
que trabalhava lá Fazia ponte, né? Aí agendava lá e a gente ia jogar, era muito bom. Era muito bom. Que Isso maneiro. já foi depois de velho, já, com 20 e poucos anos. De qualquer forma, época boa de lembrar, com 30, né, não, já tava com 30, 31. Agora eu tô com 42, né? Época boa de lembrar, né, irmão? Época boa de lembrar, né? Ô, lembrança boa. Tempo bom da vida, verdade. tempo bom da vida. E, meu irmão, você citou aí sócio, né? E provavelmente a gente está falando já da La Magic Rio, né? A melhor do Brasil. A melhor do Brasil, é muito importante. Não é só La Magic Rio, tá, gente? É La Magic Rio, a melhor do Brasil. Isso aí. Mas antes da gente entrar na La Magic, quais são ali, o que te encaminhou antes de chegar na La Magic? Quem era o Luiz antes de empreender? Tu já empreendia antes da La Magic ou a La Magic foi a tua primeira empresa? Ó, é a tua primeira empresa? Eu já tive uma loja de roupa grande, mas eu montei para minha esposa na época lá em Campo Grande, chamada LV Modas. Mas a loja não tem mais já há muito tempo, a gente fechou porque ela estava grávida e tudo. Aí eu peguei e vendi a loja. E depois disso, mas já trabalhava antes disso. Eu fiz carreira acadêmica também, fiz letras, fiz pós-graduação, dei aula em faculdade, dei aula em escola, trabalhei muito com a área que eu gostava, que era onde eu ia empreender, que é na área de concurso público. Né? Eu cheguei a coordenar um curso em que tinha uma promessa ali de eu virar sócio. Mas eu era muito novo, eu tinha, na época, formei acho que com 22, 23 anos, então eu tinha uns 25. E aí aí eu trabalhava muito, muito mesmo. Eu trabalhava de manhã dando aula em escola tradicional, à tarde eu trabalhava dando aula em pré-técnico e pré-militar. O pessoal queria fazer Cefet, Pedro II, colégio militar, então treinava eles para a prova. E à noite eu pegava o pessoal de concurso público. Então, assim, trabalhava pra caramba mesmo. E sábado também. Tinha um curso que eu trabalhava que, às vezes, ele... não lembro agora, acho que era Cabo Frio. Que eu ia e passava o final de semana lá. Ia na sexta, dava aula chegava na sexta, dava aula sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e voltava e segunda-feira pegava aqui de novo. Direto, né? Então você é professor de formação, né? Isso. Fiquei legal, muito tempo aí trabalhando, gostava pra caramba. Gosto dessa parte de... Tanto é que depois eu fui mexer com vendas e aí eu abri um canal chamado Diário do Vendedor. Parei de fazer postagem, mas tem bastante coisa lá em que eu falava de vendas. Eu gosto muito dessa parte de educação. Tanto é que, por exemplo, chegou alguém na empresa, né? E antes do cara ir pra rua, ele tem que passar pela escolinha, né? Ele pode chegar pronto, mas ele vai passar pela escolinha da La Magic. Então ele vai rodar com os rapazes que já trabalham com a gente, e por último ele roda comigo e com o meu sócio. Então eu gosto muito dessa parte de ensinar. Tenho maior paciência, gosto de aprender, né? Assisto muita coisa. Eu só vejo coisa que vai... Eu não perco tempo. Vai agregar, gosto um né? pouco só com coisa que agrega. Eu gosto de ver uma coisa ou outra engraçada, mas eu não perco tempo falando mal de ninguém. Eu nunca... você nunca vai me ver falando mal de ninguém. Ou eu não falo da pessoa, eu falo bem. Eu sou assim. Não perco tempo falando mal de ninguém. Não perco tempo falando mal de empresa de ninguém. Até porque eu já trabalhei em várias. Quando eu parei de trabalhar na área de educação, foi por causa de um amigo meu. Ele começou a trabalhar, saía para pista comigo, né, um colega, meu vizinho, colega de infância, a gente foi junto da igreja, saímos, paramos de frequentar a igreja, aí fomos para começar a zoar na rua, e aí ele começou a trabalhar nessa área de representante comercial, de material cirúrgico. E aí eu trabalhava pra caramba e ele ganhava mais do que eu. Pô, tem alguma coisa errada. Aí ele começou. Cara, vem trabalhar comigo, tu tem um perfil, tu fala bem,
tu é um cara carismático, tu chega num lugar, as pessoas gostam de você, vem trabalhar comigo. E aí eu falei, pô, cara, mas eu estudei pra caramba, fiquei me arrebentando 4 anos na faculdade, pô, aí estágio, e foi uma maior loucura, foi muito difícil para conseguir me formar. E aí eu vou largar, e aí ele falando, pô, mas é assim, cara, você vai sentar, vai visitar um médico, você vai conversar, você fala um pouco, você vai fazer a apresentação do teu produto. Eu falei, pô, então tem um pouquinho a ver. E aí ele me chamou para ir para uma empresa, eu fui lá, conheci a dona da empresa, deu tudo certo, só que na hora ele chegou e falou assim, ó, passaram uns 15 dias mais ou menos, a empresa começou a cair, perdeu o contrato, e aí ele falou assim para mim, cara, ela vai te chamar, mas não vai. Ele ainda estava lá. Ele falou assim, não vai não, porque a empresa não tá legal. E aí eu falei, então tá. Aí a dona da empresa me chamou, eu agradeci, não fui, segui na orientação dele. Aí ele foi, a empresa fechou e ele foi para uma outra empresa. E aí lá nessa empresa estava começando e eles queriam alguém que não fosse da área. Aí ele falou, poxa, eu tenho um rapaz. E aí eu fui lá, eu até lembro que foi muito engraçado, porque sentei lá, nós éramos 4 vendedores e um gerente e 2 gerentes. Eram 4 vendedores e 2 gerentes para tocar o Rio de Janeiro, no segmento de urologia. Aí apareceu o dono da empresa. E a primeira coisa que o cara falou, quem é o professor? Então, assim, eu achei muito legal isso. Marcante, né? Foi marcante. Porque isso tem muitos anos. Tem mais de 13, 14 anos atrás. Foi quando eu comecei, deve ter uns 15 anos. E aí eu achei legal. E aí comecei e fui vendo que tinha realmente muita coisa a ver, porque você tinha que pegar o teu produto, você tinha que fazer demonstração para o médico, fazer demonstração para uma equipe médica, fazer demonstração para uma equipe de enfermagem, para instrumentador. Então eu vi que começou a ter a ver. Comecei a trabalhar ali. E aí eu percebi também que eu tinha uma vocação muito boa com vendas. Então me dava muito bem com vendas. Porque eu sempre gostei muito de servir. Eu prefiro servir do que ser servido. Olha que coisa louca, mas eu prefiro servir do que ser servido. Eu me sinto melhor servindo do que sendo servido. E acaba que isso está muito linkado com vendas, muito ligado a vendas. E aí eu comecei a trabalhar ali e me destaquei muito como vendedor, como representante comercial. Então, qual é a função do representante? Nesse período, tu já jogava nos dois lados? Nos dois lados? Sim. Continuava lecionando. Sim. E também fazia ali a tua parte de vendedor. Porque até girar a parte de venda demora, né? Então, Entendi. Eu comecei a trabalhar e dava aula de noite. Entendi. Comecei a trabalhar e dar aula de noite. Eu só fiquei com os preparatórios. Aí eu fui saindo de um por um. Aí chegou um momento que não tinha mais como, o negócio funcionou. Era um projeto nessa empresa. Não só a minha presença lá, o projeto do Luiz Fernando, com o Luiz Fernando, de largar tudo e seguir aquilo ali, como era também um projeto da empresa. A empresa tinha outro segmento de cirurgia geral e começou a trabalhar com urologia. E deu super certo. E eu fui tocando. Conheci lá pessoas maravilhosas que me ensinaram, que me ajudaram muito. Tive o Glaucio, tive Michele, tive Dulce, pessoas que me ajudaram muito. E eu sempre fiz o seguinte, isso sempre teve na minha cabeça. Eu vou tentar ser o melhor. Eu tentando ser o melhor, o que pode dar errado? Eu não vou ser o melhor, mas pelo menos eu vou estar entre os melhores. Vai estar entre os melhores, vai estar próximo. E isso foi me dando muita casca pro Luiz que é hoje, né? Isso foi me dando muita casca. Aí eu comecei a me destacar muito já no mercado. E aí eu comecei a receber convites de outras empresas, até que eu fui para uma outra empresa. Trabalhei numa outra empresa e foi muito bom também, porque, assim, primeiro que não era aquilo que me contaram. Então fui enganado, mas já estou no barco, vou reclamar não. Vamos tocar para frente. Aí. Vamos fazer funcionar, vamos fazer crescer, vamos embora. Não dá para pular na água de uma hora para outra, já né? Era. Eu já estava ali. Tem que ir para onde o barco tá levando, né? Aí logo em seguida, minha esposa engravidou de gêmeos, eu sou pai de gêmeos. E aí eu tinha que fazer acontecer.
E aí, cara, era muito trabalho. Vambora. Só um parênteses. Quantos anos tem teus filhos? 9 anos. 9 anos? 9 É anos. casal? Casal. Ah, legal. Veio perfeito, né, cara? Maneiro, cara. Veio perfeito, assim. Maneiro. É um casal e assim, na época, olha só como é que são as coisas. Tinha que arrumar dinheiro. Por quê? A gente morava num apartamento pequeno. E aí, o que eu fazia? Chegava do trabalho, quando eu não trabalhava até tarde, né? Porque eu tinha que ficar na cirurgia. Você tem que estar na cirurgia para você manusear equipamentos e os materiais descartáveis. E orientar ali para quando tiver vai usar o equipamento e aí você orientar a instrumentadora, ao pessoal, porque se não fizer certo, vai dizer que o aparelho é ruim, ou não funciona, ou pode quebrar. É Pode a parede algum torta, né? É. A parede torta, que a culpa é do tijolo, Exatamente. nunca é do profissional. Exatamente, Vaguinho. E ali tá lidando com vida, né? É verdade, Então, é ali que não pode errar. e eu sempre preocupado em ser o melhor. Sempre cobrei o Luiz, cobrando do Luiz. Não preciso que ninguém... Nunca fui demitido de nenhuma empresa que eu trabalhei. Nunca fui demitido. Ah, o cara se acha, não, eu trabalho pra caramba. O que tem que fazer? Tem que deixar isso aqui limpo. Então, vou deixar limpo e cheiroso. Eu entrego, sempre fui de entregar um pouco mais. É a proatividade, né? Exatamente. Que eu aprendi lá atrás. Uhum. Lá atrás e veio comigo, eu só venho aperfeiçoando. E o que eu não acho legal em você, eu corrijo em mim, cara. Eu não sou aquele cara de que, não, vou falar, pô, o Vaguinho faz isso. Não, corrige em mim. O que eu não gosto na outra pessoa, eu corrijo em mim, tá tudo certo. E aí, minha esposa começou a fazer cachorro quente. Pô, eu morava no 4º andar, de escada. Para vender, comercializar? 490 apartamentos já com as que tinha no crianças. condomínio. Já... Com as crianças. Caramba, irmão. Com as crianças. Na época dela, ela grávida... Não, ela grávida eu tava com a loja. Depois com as crianças foi que a gente fez o cachorro quente. Então eu chegava cansado, destruído. Isso quando eu chegava cedo. Cedo que eu digo 6 horas da noite, 7 horas da noite. Aí a gente começou. Eu peguei uns prospectos, botei na... Não podia entrar no condomínio para panfletar, né? Mas eu era morador, então eu pegava, botava na caixinha de correio de todo mundo. Começaram a surgir os pedidos. E aí ela fazia e eu entregava. Cara, não era fácil. Imagino. 490 apartamentos. Escada. Então subia e descia escada, era o tempo todo. Entregando. O negócio foi dando certo. Aí ela começou a fazer... também empadão, e aí eu entregava cachorro quente, entregava empadão, vendia refrigerante também de 2 litros. Esse foi o primeiro empreendimento de vocês então, né? Faz em casa. Exatamente. Ele se virando para poder arrumar dinheiro e dar jeito, porque sempre foi nós dois. Nunca teve, me ajuda com isso. Eu cheguei a pedir ajuda, mas foi presencial, por causa das crianças. Tipo, mãe, pô, fica aqui em casa e tudo. Mas assim, não deu certo. Não. Sempre foi eu e minha esposa. E aí, depois de alguns anos, eu fui amadurecendo ainda mais. Comecei a ter visão, né? De enxergar, pô, se eu fizer isso aqui, o que eu tenho que fazer para chegar até lá? Então, o caminho é esse aqui. Então, eu vou fazer esse caminho que eu vou conseguir chegar lá. Porque muitas coisas dependem da gente, cara. Muito mais. Eu digo de tudo, 99% das coisas. Exatamente. Cara, só depende de meter a mão e vai pra cima. Né, é o nosso passo. E aí eu já comecei e já tinha essa pegada. Só fui aperfeiçoando pra ser o Luiz de hoje. E aí comecei dali, as crianças nasceram. E a gente nessa correria. E aí eu comprei um terreno. Que ela começou a falar, poxa, tá pequeno e tudo. Eu falei, calma que eu vou resolver. Eu sempre falo, deixa que eu vou resolver. Deixa que eu resolvo. Calma que eu vou resolver. E aí comprei um terreno em Campo Grande. Ia fazer uma casa lá, mas ela não queria e tudo, não gostou. E aí uma tia minha morreu. Ela foi no enterro, eu não fui. Fui levar minha mãe no enterro de uma tia minha. Olhou lá onde o condomínio onde a gente mora. Só tinha terreno. Pouquíssimas casas, e aí ficou na minha cabeça. Não, vamos lá pra você ver, vamos lá. Eu vi,
e me encantei com o lugar. Aí comprei um terreno lá e logo depois também comecei a construir. Mas nisso já tinha mudado de empresa novamente. Aí eu saí da empresa que, na época, eu tinha um excelente plano de saúde. E hoje, até hoje, eu sou amigo do dono, né? Eu saí, ele ficou chateado comigo. É normal, né? Porque eu tinha saído, eu estava indo muito bem na empresa dele. Saí para uma outra empresa, recebi um outro convite e tudo, fui trabalhar. Sempre do mesmo jeito, e aí levava os clientes comigo. Fiz muita amizade, tenho muitos amigos dentro dessa área, amigos médicos, amigos enfermeiros, pessoal de OPME, que significa Ótese, Prótese e Materiais Especiais, são os materiais que eu trabalho. Então, fui fazendo muita amizade e é aquela confiança, né, do representante que é honesto, que fala a verdade, que trabalha muito. Muitos médicos, que são os clientes, enxergam isso e admiram isso, né? Veem que o cara começou de baixo, tudo. E aí eu fui me destacando. Toda empresa que eu ia trabalhava, eu me destacava. E aí eu fiquei muito amigo do dono da empresa. Na época eu comprei o terreno, ele me ajudou muito, ele me antecipou. Eu chamava até ele de pai. Ele me antecipou muita comissão, que ele viu a obra, viu o quanto eu trabalhava. Na época ele comprou um carro, deixou o carro comigo. Não é que ele me deu o carro, mas ele comprou um carro zero, deixou comigo para eu trabalhar. E aí falou, vende teu carro e bota teu dinheiro na casa. E aí eu vendi meu carro. Sempre tive 2 carros, um para mim e para minha esposa. Sempre conquistando, nunca ganhando, sempre batalhando e tudo. Aí fui para fora do país a trabalho com ele, num congresso em São Francisco. Depois acabei indo para Orlando com ele, acabou o trabalho, ele falou, não, agora tu vai dar um passeio comigo. Fui em Orlando. Depois fui para Miami, que ele morava em Miami, tinha empresa aqui, mas morava em Miami. Fui na casa dele lá, foi um momento muito legal. Só era complicado porque eu estava com meus filhos aqui, né? Mas minha esposa me incentivou muito aí. Não, você está crescendo, ele gosta de você, vai ter oportunidade. E dali, depois de um tempo, houveram algumas mudanças na empresa e apareceu um grupo novo de pessoas e que eu conhecia e que eu falei, poxa, não vai dar certo. Eu até tentei falar com ele, mas tinha pessoas que já trabalhavam com ele há mais tempo que eu. E eu falei, pô, vai acabar influenciando e eu vou ficar mal nisso. Então, aí eu recebi uma proposta de uma outra empresa. Fui, larguei ele ficou chateado, bloqueou no telefone. Hoje a gente se fala pouco, mas se fala. Mas aí eu fui. E nessa outra empresa, novamente, eu fui... Na verdade, a empresa... Num primeiro momento, eles me chamaram. Eu não fui, por fidelidade ao meu antigo patrão. Mas quando ele mexeu na equipe e eu vi, eu falei, pô, é aquilo, né? Pô, eu sei onde isso vai dar. Uhum. Eu nunca fui de ficar puxando saco. Eu entrego o resultado, o dono da empresa gosta, e aí... a gente começa a trabalhar junto. Ele começa a querer saber, pô, como é que você faz e tudo. E aí eu vou falando e o cara vai vendo e o resultado vem aparecendo. Hoje, como eu tô do outro lado, pô, eu admiro muito, incentivo muito e ajudo muito o cara que tem essa pegada. Então, aí depois de um tempo eu mudei de empresa. Foi praticamente a minha última. Aí virei gerente lá. E ali eu comecei a participar de negociações. Além de vender, eu era vendedor e também era o gestor. E ali eu vi um cara, o nome dele é Cássio. Vi um cara brilhante. Esse que eu fui na casa dele, que me levou a Miami, foi um cara muito especial. Na minha vida, o nome dele é Paulo. E aí depois que eu saí dele, fui trabalhar com a Cássio, que é um cara gigante aí da área hospitalar. Tem fábrica. Quando eu fui trabalhar com ele, eu já tinha sido convidado, aí não fui, e depois eu acabei aceitando.
E ali eu virei gerente, e ali eu comecei a participar de negociações. Sim. Muitas negociações. Eu aprendi a comprar com ele. Aprendi a negociar muito. Aprendi um pouco com cada um. Todos os Por onde chefes que eu passou, tive, né? eu vi os caras em ação. Negociando, comprando, vendendo. E aí eu pegava um pouquinho de cada um para ser o Luiz que é Foi hoje. montando, né? Foi Fui estruturando o Luiz. Né? Exatamente. Eu aproveitei, porque são caras muito bons no que eles fazem. E eu aproveitei, fui aprendendo. Eu fui funcionário do ex-diretor da Johnson & Johnson, que é uma empresa gigante. Sim, sim. Então o cara saiu da direção, montou a empresa dele, e eu vi esse cara em ação. E um cara de São Paulo também, o Adalto, que eu também trabalhei com ele e vi esse cara em ação. Eu aprendi um pouquinho Sim. cada um, e com os meus gerentes, e com outros vendedores também, trocando figurinha, vendo, cara, o cara tá vendendo pra caramba ali, então eu batia papo e assim e estudava muito também. Todo mundo acha, isso aí eu vou falar até olhando para a câmera, que não deve estudar a parte de venda. Tem que estudar sim. Eu aprendi muito vendendo. Então você pega a teoria ali, adapta para o seu mercado e vai para a prática. Aplica, né? Exatamente, vai para a prática. A prática sempre vai vencer a teoria. Sim. O trabalho duro sempre vai vencer do talento. Sim. O trabalho duro sempre vence do talento quando o talento não trabalha duro. Exatamente. É clássico. Eu acredito muito mais no cara que tem disposição do que no cara que tem talento, Sim. habilidade. Sim. A teoria, muitas das vezes, ela pode neutralizar a prática, né? No caminho, a gente encontra muito isso. A teoria, ela é importante, sim. Eu sou barbeiro, né? Então, eu sei o quanto a teoria ela é importante. Hoje, o barbeiro que sabe o que está fazendo com propriedade, ele presta um atendimento muito melhor ao prático, que só sabe cortar cabelo, mas não conhece quase nada do ofício. Então, a teoria ela é importante. Só que quando você junta, né? Quando você consegue juntar o que tem a teoria com a técnica, aí o bolo sai perfeito. Né? Que são dois ingredientes que precisam estar juntos mesmo. Não adianta só ser técnico, altamente técnico, e você não saber nada de teoria. Em algum momento isso vai falhar. Assim como também não adianta você ser altamente teórico, mas na prática você não conseguir desenrolar ali. Então, exatamente o que você falou. As coisas elas andam juntas, né? O estudo ele é necessário em qualquer área. Em qualquer área. Eu sou vendedor, eu sou muito bom para venda, mas se você não estudar um produto que você vende, pode chegar um cara que não é tão bom quanto você em oratória, ali na parte de venda, no tete a tete, sendo que na conversa o cara tem tanta propriedade para falar sobre o produto que ele vai ser altamente convencido, né? Aliás, vai convencer com muita facilidade. Exatamente. Então as coisas elas andam juntas, né? Então acho que isso é muito, muito importante você trazer essa questão de continuar estudando independente do ofício que você pratica, porque isso faz muita diferença quando a gente está em campo, né? Quando a gente está no dia a dia, né? O cara que não senta para aprender, ele não pode ficar em pé para ensinar. Exatamente, então, irmão. O cara tem que sentar para aprender, para depois ele ficar de pé para ensinar. Então, eu sempre tive isso, que é uma coisa, aí vem lá de trás. Era uma coisa da época de estudar, de preparar aula. Eu trabalhei muito com concurso público, então você tinha que estudar as bancas, perfil da banca. Você tinha que ver o perfil das redações. Eu me destaquei muito em redação. Isso também incentivou para eu parar, porque assim, o cara que corrige prova de redação, o cara é um herói. E eu me tornei coordenador de redação. Então, chegava a época do Enem, nem chegava perto de mim. Você vê como é que eram as coisas, né? Por exemplo, quando eu montava, hoje eu posso falar isso que eu vou falar. Quando eu estava dando aula, chegava o pessoal, vamos pra praia, né? Vamos pra praia. Eu chegava lá, pilha de prova para corrigir. Mas para corrigir isso aí, eu fazia o seguinte, montava um gabarito e pegava todas de múltipla escolha, entregava para 2, 3 amigos lá, um paco de prova para cada um. Falava, se a gente conseguir resolver essa parte aqui objetiva, só marca certo e errado. Então eu mostrava para eles, aí beleza, dá para ir. Depois o resto
eu me garanto aqui. Aí o pessoal chegava lá em casa, pô, e aí, vamos pra... Cara, tem que resolver isso aqui. O professor levava muito trabalho para casa. Isso desmotiva demais. Sim. Quando era redação, não tinha jeito. Era tudo eu que fazia. Então, eu Tem pegava a que turma de corrigir. 60, 70 alunos. Época de projeto de Enem. Projeto ERG. Nossa. Correria, né? Era loucura. Aí, assim, voltando lá para a parte de venda, aí eu saí, aí eu aprendi muito com isso, mas você vê que as coisas estão sempre ligadas. Isso assim, curta, hoje eu enxergo muito isso. Curta o processo. Aproveita o processo. Ele vai te botar de joelho, ele vai te bater, mas você vai conseguir chegar onde você quer. Só que vai levar tempo. Sim, Só depois sim. que você entende. Sim. Só depois que você entende. E toda vez que eu mudava de empresa, era uma dificuldade enorme. Você tinha que se adaptar à cultura de uma outra empresa. Avisar os clientes. E quando você sai, a empresa que você trabalhava vai nos teus clientes para poder manter eles ali. Sim. Então, o teu trabalho é de, não, agora é aqui. Agora a melhor é essa aqui. Aí o pessoal, você vê que eu não falava mal, né? Ah, mas tu trabalhava na empresa A, agora você tá na empresa B, você tá falando que a empresa B é melhor. Eu falava assim, já foi boa. Hoje a boa é a B. Hoje a boa é a Alamed. E aí, ali como gerente, foi onde eu trouxe o meu sócio para trabalhar comigo. A gente era vizinho, que jogava bola junto e tudo. E aí ele viu que eu trabalhava nessa área. Ele também já trabalhou como técnico de raio-x. Depois ele chegou a trabalhar um pouco como representante. E aí eu falei com ele, eu tava como gerente, falei, pô, cara, não quer vir trabalhar comigo não? E a gente sempre conversava de montar a empresa. Eu, pô, não quer vir trabalhar comigo não? E aí ele foi lá, começou a trabalhar como meu vendedor lá. E aí a gente foi conversando a respeito. Ele é farmacêutico. Quando você tem uma empresa dessa, você precisa de um farmacêutico para assinar pela empresa. E eu falei, pô, a gente já tem você para assinar para a empresa. Cara, tem a parte de venda, que sou eu. O restante a gente vai adaptando. E a gente foi amadurecendo, só que assim, eu tenho 2 filhos, ele tem 2 filhos também. Ele já empreendia? Não. Não. Ele era meu vendedor. Nunca tinha... não tinha empresa, nunca teve empresa. Aí, cara, a gente conversando, até que chegou um momento de pesquisando o lugar. E aí a gente decidiu. Eu falei, cara, vai ser um caminho sem volta. Na hora que a gente startar, já era. E aí, cara, não tinha plano B. O plano B era fazer o plano A dar certo. Esse era o plano B. E aí, minha esposa sempre fechando comigo, cara. Não, vai dar certo. Porque ela acreditava no potencial. Mas você fica com receio, porque você não pode errar. Sim, você tem filho, exatamente. cara. E assim, a casa dependia de mim. E aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? E ela, não, vai dar certo, você arrebenta. E ele falando a mesma coisa, ele, pô, cara, tem mercado na tua mão, cara. Olha como é que os médicos são com você, olha como é que o pessoal é com você. Vai se dar bem, vambora. Vai mesmo. Abrimos CNPJ. O último lugar que a gente viu foi ali na Estância. Foi assim, quando eu entrei na sala, eu falei, opa, essa aqui dá pra ser. Isso vocês moravam em Campo Grande ainda? Na época da Alamed, que eu já tava morando em Sulacata. Já tava morando em Sulacata. Foi loucura que eu fiz, cara. Comprar terreno, construir, com um filho, trabalhando, depois empreender. E a gente abriu uma empresa na pandemia, cara. Olha só. Mas chamei muito Deus para vir comigo, né? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Coloco Deus na frente e falo com Deus. Faz só o que eu não consigo. O que eu consegui não precisa fazer por mim, não. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou, que eu tenho disposição. Me dá saúde. Acabou. O resto, deixa comigo. E aí, a gente montou a empresa, vai fazer 5 anos. Cara, quando eu falo da empresa, eu me emociono muito. Praticamente o mesmo tempo que a Capris. Exatamente. A gente quase chegou junto na Estância. Exatamente. Vai fazer dia 18 do mês que vem, vai fazer 5 anos. Que legal. A gente abriu no dia que legal. 18/9 de 2020. Que legal. Pandemia mesmo. Pandemia. E ó, pandemia. Era tão difícil, porque na época eu fui comprar uma moto. Cheguei na Honda, a fila era para 3 meses. Não tinha moto em lugar nenhum. E na Yamaha,
Tem uma ali em Realengo, foi ali que eu comprei a minha. Cheguei lá, eu fiz muita loucura, velho. Muita loucura. Mas Eu olho hoje. É a loucura que funciona, irmão. É a frase que eu sempre repito aqui, né? Eu sempre repito uma frase que eu ouvi lá no iníciozinho da Capris, quando tudo parecia uma loucura também, e era loucura, que o universo conspira a favor daqueles que se arriscam. Essa foi a frase que eu ouvi. É claro que para mim e para você, a gente sabe que tem um soberano que reina sobre isso, né? Para mim, Deus sempre vai conspirar, entre aspas, a favor daqueles que se arriscam, cara. Eu sempre pensei o seguinte, a Capris, ela nasce disso, dessa loucura, que na minha cabeça é assim, a gente tem uma vida, né, que é breve, apesar dela ser muito bela, ela é breve, a vida é brevíssima, o tempo é muito breve. E a gente tem pouco tempo para se arriscar, cara. E o mais interessante disso tudo, Luiz, é que assim, os riscos que a gente se propõe, eles dificilmente vão trazer danos que nos fazem parar. Pelo contrário, É verdade. são danos que nos impulsionam. Verdade. É claro que são danos que doem, que a gente questiona, que a gente não quer passar, mas são danos que nos impulsionam. Eu acho que essa é a diferença do risco. E hoje mesmo eu estava de manhã finalizando um trabalho e eu ouvi uma frase que ela está atrelada ao Vanderlei Luxemburgo, que não sei se é dele, mas está atrelada a ele, que ele diz o seguinte: o medo de perder também tira a vontade de ganhar. É verdade. E isso faz parte do risco. Não tem jeito, cara, não tem jeito. E aí aquela frase que eu repito aqui, que combina muito, cara. Deus sempre age a favor daqueles que se arriscam. E é exatamente Cara, você sabe como é que eu essa fico entrada imaginando? da La Magic Rio, a melhor do Brasil, né, no assunto. Olha como é que eu fico vendo Deus. Vou te falar depois o lance da moto. Eu fico olhando, Deus deve fazer assim. Deve estar lá olhando, aí ele olha o Luiz assim, olha o Vaguinho. Aí ele fala assim, ele tá querendo se meter a abrir barbearia. E ele o outro ali, querendo abrir empresa de material cirúrgico. Quero ver então, vamos lá. Aí você começa. E bota um temporal, bota uma chuva ali, no dia que não podia ter chuva, bota aquele trânsito, fala, vou ver. Aí ele vai precisar desse equipamento aqui. Vou deixar ele ver o preço, vou deixar ele achar que ele não consegue. Aí você vai lá e você sofrendo, a cirurgia que tinha que acontecer é cancelada. Eita, esse trabalho todo, esse gasto de vir aqui, entregar equipamento, esterilizar equipamento. O equipamento vai um dia antes, tudo esteriliza. E aí, não teve a cirurgia, fica... E aí Deus fica só olhando, fala assim, tá, vou dar uma colherzinha de chá. E aí, era para ter uma cirurgia, daqui a pouco aparece outra, e as coisas começam a encaixar. Foi assim quando eu... Vou colocar aqui para... Achei que tivesse colocado para... Tranquilo, E pior que tá aqui no... Tranquilo. Tá aqui para... Aí o que acontece? Eu fui comprar moto. Não tinha moto, cara. Por que eu fui comprar moto? É aquilo que eu falo da visão. Eu olhava assim e falava, eu tinha um carro, o meu sócio, o Anderson, tinha um carro. Só que, cara, no início tudo é muito apertado. Então você tem um custo de estacionamento, de combustível, desgaste de peça. Aí vai eu aqui, falei assim, comecei a fazer conta, eu falei, quer saber? Vou pegar uma moto. E como não podia parar, né? Aquela frase lá a moto do coronel não pode parar, né? Como não podia, eu fui lá para tirar uma zero. Então cheguei lá, comprei uma Phaser e não tinha moto. E o cara falou, vai levar, sei lá, 7, 8 dias para chegar. Enquanto isso, aí nós dois num carro, arrumava um jeito de parar na rua. E você tem que visitar os médicos para falar do teu produto, do teu serviço. Você vende produto e serviço. Não adianta você ter um produto bom e a cirurgia está agendada aí para as 7 horas da manhã e você chega às 9. Então atrasa a vida de todo mundo. Então isso é serviço também. Não adianta seus equipamentos não funcionar na hora da cirurgia. Então você vende o produto e você vende o serviço.
É um mercado muito complexo, muito difícil. E aí, a gente chegava num prédio, ó, você vai visitar a par e eu visito ímpar. Isso Então, já a La Magic Rio, a melhor do Brasil, já lá funcionando. Magic Rio. Aí a gente pegou, né? A gente montou o CNPJ e tudo, achamos Sim. ali a sala, montamos tudo, fomos compramos um ar-condicionado, compramos tudo ali do jeito que dava e vamos embora. Só que quando a gente começou, é bom voltar, quando a gente começou, a gente não tinha toda a documentação, então a gente não podia atuar ainda nos hospitais. Então a gente foi trabalhar com produto que permitia a gente trabalhar até a gente ter toda a documentação, que é muito burocrático. E ele correndo atrás disso. Então a gente começou a vender outros produtos. Até material de limpeza a gente vendeu. Até chegar toda a documentação e a gente parou com tudo. E foi quando a gente começou a trabalhar. E eu não esperava isso do meu sócio. Mas o cara é excelente trabalhador. O cara é um monstro trabalhando também. Então eu percebi, eu falei, cara, tem 2 pitbull aqui trabalhando. E no começo era só vocês dois? Só nós 2 era a empresa, cara. Só nós 2. Era loucura, Vaguinho. Essas histórias são demais. Cara, era loucura o que a gente fazia. Era só nós 2. E aí eu peguei a moto, comprei a moto, não tinha nada. Só meu nome. Aí vale você ser honesto, teu nome limpinho, direitinho. Só dei meu nome. Não dei R$1 pra tirar. Aí a gente estava na Tijuca, eu lembro disso. Aí o vendedor não tinha moto, demorou, né? O vendedor foi e mandou uma mensagem para mim, zoando comigo, eu não sabia. Ó, tua moto vai levar 3 meses para chegar. Aí eu vi a mensagem, depois parei de ver a mensagem, botei o telefone no bolso. Falei, pô, o cara mentiu para mim, cara. Pô, mau caráter, falou para mim, te dependia e a gente continuou trabalhando. Chegava num prédio, ó, você visita as salas do lado de cá e eu do lado de lá e vambora. E trabalhando muito, prospectando. No início, eu levei ele comigo, aí ele entrava comigo na sala, falava, cara, entra comigo, vê como é que eu vou falar. Se tu quiser falar alguma coisa, tu fala, não tem problema se errar, vambora, vamos pro jogo. E aí ele foi vendo como é que era a prospecção. Que eu mostrava, eu falava assim, ó, se a gente abordar assim, o cliente vai levar para esse lado aqui, a gente faz isso e vai dar certo. E antes eu sempre estudava. Vou visitar o Vaguinho. Porra, vou pesquisar ele. Quero saber qual é o time dele, onde o Vaguinho estudou, onde ele fez a residência, aquilo tudo. Então eu estudava tudo do médico, quem são os amigos dele em comum. Quando eu sentava para falar com ele, antes de falar do meu produto, eu falava dessas coisas. Começava a bater um papo. E aí depois, aí você desarma o cara. Você cria uma conexão, né? Exatamente. Primeiro, o nome disso é rapport. Primeiro você tem que criar conexão. Senão, se chegar querendo vender, não vai vender. Sim, Ninguém gosta que venda as coisas. Né? Você chega num lugar, você não quer que ninguém te venda. Você quer comprar, mas você não quer que ninguém te venda. É assim, por causa do ranço de vendedor. Né? Então você chega, bate papo, não mostra interesse em vender para o cara. Começa a conversar. No meio da conversa ali, você vai pegar uma brecha e aí você fala de uma coisa. Deu oportunidade, você fala de 2 itens, de 3, e assim você vai. E aí você pede uma oportunidade. Pô, deixa eu trabalhar contigo. Pode confiar, acredita em mim, me dá uma chance aí da gente trabalhar junto. Você vai ver que o que eu estou falando é verdade, você não vai querer trabalhar com o outro. E assim eu fui mostrando, ele foi vendo e depois eu soltei e falei, cara, você vai para lá, eu vou para cá e vamos embora. E aí o negócio foi andando. Aí o rapaz ligou, ficava me ligando, né? Voltando lá da moto, ficava me ligando e eu não atendia o telefone. Não atendia. Aí chegou uma hora, ele mandou mensagem. Pô, tô brincando. Eu olhei a mensagem, eu atendi ele. Ele falou, pô, cara, a moto tá aqui. Eu, porra. Vaguinho, fui lá no dia seguinte, peguei a moto. Falei, cara, compra um capacete. Comprou um capacete, por quê? Falei, cara, se eu tiver a moto, eu economizo estacionamento, combustível, tempo. E, cara, eu vou ter que... Aí eu fiz o cálculo de quanto era a prestação e quanto eu gastava, com quanto a gente gastava. Cara, era tudo... Vai almoçar, se der. E o que der, era desse jeito. Corta tudo. Tudo. É uma disciplina, né, cara? Cara, aí montava os 2 na moto, a gente rodando isso aí tudo de Brasil, linha vermelha, linha amarela, Baixada, Zona Sul.
e Campo Grande, Niterói, vambora. E a gente de moto. Aí começa a aparecer uma venda aqui, a gente consegue a documentação. E para ter dinheiro para comprar os equipamentos? Outra coisa que foi bom, foi Deus. Pô, fui no banco, a gerente do banco, pum, liberou dinheiro. Claro que quando você pega o empréstimo, não sei se você passou por isso, mas é doído porque você está acostumado ali com as contas direitinho. Quando você pega um empréstimo alto, e eu peguei alguns, você olha e fala, caraca, será que eu vou conseguir dinheiro? Porque você está acostumado com custo de PF, pessoa física. Sim. Quando você vai olhar o custo de uma PJ, cara, é assustador. E aí você assume uma dívida por 4 anos, por 5 anos, maioria 48 vezes. E assim, eu peguei tudo que eu tinha, ele pegou tudo que ele tinha, a gente botou, abriu a empresa, não deu para nada, precisamos pegar, e eu consegui pegar empréstimo. Tinha conta no Banco do Brasil, consegui alguma coisa no Banco do Brasil, que eu abri por causa do último emprego. Quando eu fui fechar a conta, o cara me ofereceu um empréstimo. Aí eu peguei, depois cheguei no Bradesco, consegui pegar um bom empréstimo lá. Peguei 2 vezes, honrei todos eles, paguei todos antes do prazo. E assim, quando você paga, aí depois eu comecei a pegar, a gente já começou a pegar empréstimo com a PJ. Até para abrir conta era difícil, porque você estava na pandemia. Eu não conseguia abrir conta. Você chegava no banco, você crente que as pessoas iriam te receber bem, pô, tá difícil. Não, ninguém abria conta. Eu consegui com muita dificuldade no Santander. E tenho a conta até hoje no Santander por gratidão. Porque não é a melhor taxa que eu tenho, mas por gratidão eu tô lá até hoje, movimento bem a conta. Mas o que eu fico assim impressionado foi de eu ter conseguido a quantidade que eu consegui. E a gente foi comprando, foi ajustando. Entra dinheiro, reinveste, entra dinheiro, reinveste. A gente ficou uns 2 anos só reinvestindo, pegando o que precisa para comprar o arroz e feijão. Pronto, o resto era investindo, pagando despesa. Aí começamos a contratar um, contrata outro, e a gente vai devagarinho. Começa a vir, né? Devagarinho. E a gente percebe que o negócio assim, cara, tá ficando sério. Tá ficando sério. E a gente trabalhando muito, cara. Pô, a gente saía daqui, a gente ia atender cirurgia em Campos. A gente ia atender cirurgia em Friburgo. E assim, com frequência. E aí a gente foi cadastrando um aqui e no outro ali. Hoje a gente tem uma rede de clientes grandes, clientes médios, clientes pequenos. Então a gente atende todos da melhor forma possível. Mas foi assim, foi muito difícil, cara. Foi muito. Sempre. Como eu cansei de chorar sozinho indo trabalhar e de estar lá no final do dia. A gente não ligava ar-condicionado, cara, para economizar. Então, assim, foi um momento muito, muito, muito difícil. E, pô, final do dia deu chorar, mas nunca chorei em casa, nunca mostrei pra mulher como é que tá tudo indo, tá tudo, vai Só chegar. A gente sabe, né, como é que tá a carcaça, né? Cara, só a gente sabe o que tá voltando pra casa, né? Não é que tá, não, tá tudo bem. Pegava o cara quieto lá no canto. E aí, o que houve? Tá pensando em quê? Não tô pensando em nada, não. Cara, foi um momento assim muito difícil. Muito, muito difícil. E aí você começa a ter os resultados. Você começa a aparecer pessoas na tua vida que vão somar com você. Claro que uma outra aquisição você acaba não sendo tão boa, mas todos os que passaram lá com a gente foram muito bem tratados. Eu sempre dei liberdade para eles falarem. Eu sempre pergunto para eles. Quando ele vai na cirurgia, por eu conhecer os clientes, eu falo, ó, você tem que chegar, você tem que fazer isso, posiciona o equipamento do lado tal, procura fulano. Se alguém reclamar com você, não retruca, mesmo que você esteja certo. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa, vai destressar. Essa mesma pessoa que está brigando com você, depois vai vir seu amigo. Eu lembro, Vaguinho,
Eu vou falar de um cara agora, de um cliente meu, que eu visitava ele para poder pedir a cirurgia, para ele solicitar o meu material. E, pô, teve vez do cara me botar para fora do consultório dele, pedir para eu não voltar. E o tempo passa, cara. O tempo cura muita coisa. A perseverança traz o resultado. E depois de um tempo, esse cara passou a pegar roupa, viajava para fora e aí comprava uma, aí, trouxe aqui para você. Em abrir um estojo assim cheio de relógio, virar assim e falar: escolhe um aí para você. Esse mesmo cara que me tirou do consultório dele é um cara que acabava a cirurgia, eu ia para casa dele e a gente ia tomar vinho, beber vinho. Então, se a gente mantiver a perseverança, se a gente for educado, se a gente fizer o bem, cara, volta. É impressionante. Com certeza. Impressionante. Você pratica o que é bom, você planta, cara, vai voltar. Vai voltar. Acho que um dos segredos aí, né? E aí, como vendedor ou como serviço de atendimento ao público, que é o que a gente pratica também, é o que a gente faz, é o nosso ofício, evitar levar para o pessoal, né, Luiz? Não é pessoal. Levar pro pessoal, né? O não é pessoal. Esse é um dos segredos, né? O não é pessoal. O não é naquele momento. Exatamente, É ali naquele momento. Você ganhou um não naquele momento. Mas se você voltar, persistir, mas com educação, Sim. Sabendo fazer, sabendo chegar, sabendo conversar, se preparando para aquilo ali, cara, uma hora vem. Sim, sem dúvida. Uma hora vem. Ah, eu ganhei de cliente carrinho de tudo coisa top, porque a vida do médico é totalmente diferente, porque o médico ele tem um nível tanto cultural quanto econômico muito alto das demais profissões. E eu ganhei carrinho de gêmeos, de médico amigo meu, que tiveram um filho, aí pegaram o carrinho e falaram: pô, vem aqui em casa que eu tenho um negócio para você. Cheguei lá, tinha roupa, e eu peguei. Isso até foi antes da empresa. E aí eu peguei, na época que era vendedor, eu peguei, porque eu sempre fui desse jeito. A venda, ela não pode ser forçada. Você tem que primeiro, qual é a estratégia que eu faço? Primeiro, colocar na cabeça do cliente que, olha, pô, se eu trabalhar com ele, vai ser bom para mim também. Não é porque eu não tô ali forçando, nada disso. Natural, né? Natural. A coisa tem que ser natural. Você tem que estar atento para quando tiver a brecha. Mas ela tem que ser natural. Então, eu sempre percebi isso. Quando você começa, quando você troca de empresa, quando você abre a empresa, você atropela um pouco isso, porque você tá com uma pressão muito grande de resultado. Boleto chegando, necessidade de resultado, confirmação de que a empresa tá dando certo. Exatamente. Cara, quando eu montei esse slogan... Você atropela muitas coisas, né, cara? Olha só como é que são as coisas, ó. Quando a gente montou a empresa, e aí eu coloquei, pô, a melhor do Brasil, cara, você tem que ter peito para fazer isso. Você chegar novo, no mercado onde tem empresas com mais de 10 anos. Você chegar e falar, pô, a Magic Rio é a melhor do Brasil, você tem que ter peito. Mas eu falo, no que eu faço, eu vou ter que ser o melhor. Pelo menos na minha cabeça, pelo menos dentro de mim ali, ó, cara, tu mandou bem pra caramba. E eu conversando comigo mesmo. Pô, mandou muito bem quando tu falou aquilo, mandou muito bem quando tu fez isso. Pô, é isso aí. Ah, beleza. E eu converso muito comigo mesmo. Coisa de maluco, mas funciona. E aí, quando eu criei esse negócio, pô, virou uma piada, cara. Pô, o Luiz é maluco. Olha o que ele tá falando. Melhor do Brasil. Então virou piada. Concorrência, falando piada e tudo. Mas o tempo passa, o resultado aparece, o que o cara fala é verdade. E, cara, uma empresa que tinha um slogan como piada passou a ser pauta de reunião de concorrente. E eu falei, pô, quando chegou esse e-mail, eu falei, opa, cara, os caras estão falando lá de você, que você tá incomodando, você tá crescendo. Eu falei, porra, legal. Então,
tô tendo respeito já. Sim, sim. Se chegou ao ponto do concorrente te citar, né? Tem algumas métricas, né, que a gente sabe o quanto a empresa está dando resultado, né? E essas métricas, às vezes, é isso. Às vezes é um vídeo que você vê de um concorrente que é igualzinho o teu. Caraca, ao invés de você ficar bolado, de ficar triste, tu não, irmão, peraí, é sinal de que você Vaguinho, já, ninguém já postava. é referência para aquilo, entendeu, irmão? Então, Ninguém postava. Do meu ramo, ninguém postava nada. Ninguém postava nada. E eu posto todo dia. Todo dia. Todo dia. Tá aí uma coisa que ninguém fazia, porque o que ficava na minha cabeça? Cara, qual é uma maneira que eu tenho? Eu não consigo estar em todos os lugares, fisicamente. Mas, cara, o médico, o enfermeiro, o pessoal de OpenME, o plano de saúde, que o plano de saúde também é meu cliente. Cara, eles têm contato com ver Instagram, ver essas coisas. Então, eles vai acabar aparecendo ali para eles. sim, sim. E aí eu comecei a postar. Hoje tem mais gente postando. Mas eu posto, assim, a coisa é muito humana mesmo. Aí eu filmando, eu pego o celular, eu tiro foto, eu filmo. Eu tento ser a coisa assim, bem tu vê ali que não é um monte de edição por um negócio. Não, é real. Uhum. O cara vai no centro cirúrgico, filma lá na tela a cirurgia acontecendo, o material dele sendo usado. Então é isso que eu faço. Eu procuro ter também materiais exclusivos que vão ajudar muito ali na cirurgia. Por exemplo, hoje qual é o portfólio que eu tenho? Cara, um produto que eu tenho que todo mundo vai precisar. Eu trabalho com prótese peniana. Então, não tem para onde correr. Todo homem vai chegar uma hora que vai, se quiser continuar jogando, vai precisar de um aditivo. Vai precisar de Complexo, aditivo. né? Sensível esse assunto, né, irmão? O cara vai começar a tomar remédio, o remédio não vai funcionar, a idade vai chegar, e aí o cara vai precisar de uma prótese peniana. Aí vai procurar quem? Vai procurar a Lamed Ria, melhor do Brasil. O cara... Então, isso é uma coisa que eu tenho, que ajuda. Você vê que quando você empreende, cara, você ajuda em vários setores a muita gente. Tanto o cara que trabalha ali contigo, que, pô, eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal que trabalha comigo, pô, trocando de carro, fazendo uma obra em casa. Aí, às vezes, eu sei que o cara tá fazendo uma obra, aí o cara deu uma batidinha, quebrou um para-choque, quebrou uma lanterna, aí eu olho o carro. O que é isso aqui? Ah, eu bati. Mas por que não arrumou ainda? Pô, tô apertado, o que eu tô fazendo? Aí eu vou lá. E por que eu faço isso? A gente faz isso. A empresa faz isso. Vai lá e arruma o para-choque, troca o pneu, faz isso do... Por que a gente faz isso? Porque eu vejo o comprometimento do funcionário com a empresa, do parceiro ali, porque são parceiros. Eles ajudam a empresa a crescer. Uma coisa que eu tenho maior orgulho de falar, muito orgulho que eu tenho isso, até hoje em falar. Desde que a gente montou a empresa, desde que a gente teve o primeiro funcionário, a gente nunca atrasou um dia. Pelo contrário, a gente sempre pagou antes do vencimento. Antes do pagamento. Sempre foi antes. Sempre foi antes. Então, assim, isso dá maior orgulho. Quando você vem muito de baixo, você tem muito orgulho dessas coisas, de ajudar. Empatia, né? Você sabe o que tá passando. Eu sei que o cara passa. Porque eu, até hoje, havendo necessidade, boto minha mochilinha nas costas e vou fazer o que todo mundo faz. Até hoje, eu faço isso. São quantas pessoas lá trabalhando na Lamed hoje? Hoje tem umas 10 pessoas. 10 pessoas? Tem umas 10 pessoas trabalhando lá. 10 pessoas. Pô, que legal, irmão. Tinha mais. O que eu fiz? Hoje eu fiz um trabalho de gestão, porque eu com menos pessoa, eu conseguia melhorar os que estão lá, os que se dedicam mais a ganhar mais, porque eles ganham comissão. Então eles estão ganhando mais. O que é o seguinte?
é o que eu sempre vivi. Quanto mais você trabalha, mais você tem sorte, né? A sorte sempre encontra o cara que está correndo atrás, o cara que está trabalhando, o cara que está se dedicando. Roberto Marinho falou isso uma vez. Então, a sorte sempre vai encontrar Você o cara que acredita na está... sorte? Ele falou isso. Uma vez ele foi perguntado sobre isso, né? Eu achei muito interessante isso. Ficou guardado comigo para sempre, cara. Eu gosto dessas frases de efeito. Tinha um quadro no Fantástico em que a pessoa ficava sozinha numa sala escura. Acho que é o que eu vi na vida, um negócio assim. E ele foi uma das pessoas entrevistadas. E a pergunta foi exatamente sobre isso. Por isso que eu lembrei, Luiz. A pergunta foi: você acredita na sorte? Aí ele respondeu que não. Ele falou: não, eu não acredito em sorte. Porém, se ela vier, ela vai me encontrar trabalhando. Então, acho que é exatamente isso, cara. Ela Cara, acompanha exatamente quem está trabalhando. Não adianta você estar eu li o sentado. livro da história dele, né? Quem escreveu foi o Pedro Bial. Eu li o livro dele, a história do Roberto Marinho. Meu padrasto trabalhou lá. Eu tenho hoje... Eu falo que a minha mente é blindada, né? Por exemplo, não entra, e isso eu passo para eles também, lá em casa não entra, nada que é ruim, cara. Por exemplo, e eu sou a prova de que isso é verdade que eu vou falar. Eu não assisto noticiário, cara. Há muitos anos eu não assisto noticiário. Foi um teste que eu fiz, funcionou. Então, o que acontece? Ah, pô, não pega aquela rua ali não, porque tá perigoso, que não sei o quê. Beleza. Mas eu tenho que ir lá? Tenho. Então eu vou, cara. Eu resolvo, é o que eu falo com todo mundo lá. Qual é a missão? A missão é ir lá e atender essa cirurgia. Não importa se vai chover, se vai fazer sol. Vai lá e faz. Não importa se o pneu furou. Resolva a tua missão. Criança reclama, adulto resolve. Qual é a tua missão, irmão? É essa? Vai lá e faz. Acabou. Não dá desculpa. Eu não dou desculpa de nada. O dia que eu vou... Ó, a gente treina boxe junto. Cadê a câmera? Esse cara é bravo. Esse cara é bravo. Esse cara é bravo. A gente treina boxe. Claro que ele tá dando uma moral pro amigo, né, cara? Claro que ele tá dando uma moral pro amigo, não é isso. Mas tudo bem, obrigado pela moral, tá, Luiz? A gente treina boxe junto. Cara, o dia que eu não vou, se não for por questão de trabalho ou academia, cara, é porque é incompetência minha. Porque, cara, isso eu conversando comigo. Cara, tu não foi porque tu é um vacilão. Deveria ter ido, não tem desculpa, cara. Se não for trabalho, então eu procuro. Se não for trabalho ou saúde, cara, você tem que ir. Não importa. É um compromisso que você assumiu, por exemplo. Quando eu montei a empresa, algum lado da sua vida vai desmoronar, cara. Não tem como você equilibrar tudo. É impossível. Quando você começa a aprender, você tem que fazer o negócio dar certo. Cara, eu olhei um lado. Falei, cara, o que eu vou arrebentar? O casamento, ou a empresa falir, o que você vai arrebentar? Eu mirei na minha saúde. Falei, cara, vou deixar dar problema aqui. Depois eu corro atrás e resolvo. Então eu me alimentava muito mal. Eu sabia que eu ia ter consequência. Eu me alimentava muito mal. Trabalhava pra caramba. Vivia estressado. Trabalhando muito, me dedicando muito. E eu já sabia. Quando eu comecei isso, eu já sabia. Eu cheguei em casa também, falei com a esposa. Falei, ó, você tá concordando comigo. Eu vou ter que trabalhar muito. Tem noção de que eu vou trabalhar 18 horas, mais de 12 horas todos os dias, que eu vou abraçar tudo que vier no feriado, no sábado, no domingo, não vai ter essa, eu vou. Isso é bom alinhar. Para a pessoa que pensa em empreender, que acha que é fácil, quer ter dinheiro, cara, é um caminho muito longo para ter esse retorno. Você vai ter muito problema. Alguma coisa na sua vida vai ficar muito ruim para depois ficar bom. Então eu mirei na saúde. Deixei a saúde de lado, ganhei muito peso. Consequências disso, tive muita enxaqueca,
tive um princípio de infarto, clonaram a placa da minha moto, e a gente vê o país que a gente está, com a placa clonada da moto, não podia andar com a moto, e o cara que clonou me encheu de multa. Então, Burocracia para resolver. nossa, um estresse absurdo. E um gasto também. Então, o que aconteceu? Eu estava começando a me organizar. Ainda estava trabalhando muito. Eu jamais conseguiria fazer isso que eu estou fazendo aqui. Jamais participar de um podcast. Porque não tinha tempo nenhum para isso. Essa fração, né? Hoje eu consigo organizar. Já tem, cada um na empresa sabe o que tem que fazer, tranquilo. A equipe que eu tenho é excelente, então eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo pensar em outras coisas, trazer novos projetos, novos produtos, porque o que tem lá roda muito bem. E aí o que acontece? Numa situação dessa, eu tive um princípio de infarto. Não cheguei a infartar, mas tive a dor e tudo. Eu estava na cidade da polícia. E se eu caio ali, você ia ficar ali, porque parece uma cidade fantasma aquilo lá. E correndo atrás para resolver. Aí eu comecei a ir na academia e voltei a jogar futebol. Mas eu estava muito pesado. Estava com 113 quilos mais ou menos. E logo assim que eu comecei a romper o tendão de Aquiles. Cara. Hoje eu enxergo tudo, hoje eu vejo tudo que aconteceu. Eu fiquei desesperado. Eu estava lá na região da Costa Verde. Estava num lugar chamado Saí, que eu costumo frequentar lá com as crianças, que é praia, é um lugar mais tranquilo, né, chamado Reserva de Saí. E foi lá que eu rompi o tendão. Caramba. E com o tendão rompido, ainda fiquei andando um bom pedaço. Liguei para a esposa, falei, ó, vem. Tá tudo bem, mas vem que chegar aqui eu converso contigo. Ela já sabia que era bomba, né? Eu andei um pedação com o tendão rompido até chegar onde tem acesso ao carro. Dali fui para o hospital. Achei que fosse ser uma coisa simples. E nada, tive que ser operado. E o pós é complicado. Você leva aí uns 6 meses, você fica aí mais de um mês sem poder abaixar o pé. É um pós complicado. E aí, como é que toca a empresa de casa? Cara, foi uma loucura. Aí vai se adaptar. Aí eu fui só por telefone, trabalhando muito, e o meu sócio segurou a onda. Já tinha equipe grande, a gente já atendia muita cirurgia. Depois disso que eu fui diminuir também. E foquei mais na gestão. E aí, assim, mas nessa época a gente estava trabalhando muito, ficava desesperado. E eu trabalhava muito e estudava. E aí que eu comecei também a me envolver com a parte de investimento. Depois que acalmava o trabalho, lá para as 8 horas da noite, aí eu, caramba, porque você tem que ocupar sua mente. Com o trabalho, eu tinha ali meus filhos, mas eu não podia brincar com eles. Era difícil, você com o tendão rompido, você não podia fazer nada, então você para a vida de todo mundo que está ali. Sobrecarreguei minha esposa, tinha que fazer tudo, levar para a escola, buscar, fazer tudo. Era muito difícil, que é aquilo que eu te falei, sempre foi eu e ela. Por isso que hoje a vida que ela tem são os dividendos do que ela plantou. E aí foi um período difícil, mas onde eu refleti muito, 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 muito. E aí eu estudava também bastante, tanto a parte comercial, como venda, como gestão. Sempre foi minha rotina isso, desde a área de vendas. E comecei a estudar também a parte de investimento, queria entender tudo. Aprendi, aí depois aos pouquinhos voltei, aí vem a parte de fisioterapia. Aí eu comecei a fazer uma fisioterapia, as 10 primeiras, logo de cara foram 30 sessões de fisioterapia. As 10 primeiras eu fiz no plano e eu precisava voltar logo. E aí entra também uma outra coisa que você tem que saber. Eu posso usar o do plano, só que o resultado demora. Então eu fui
e você vai fazer uma particular, uma fisioterapia, faço ali no prédio mesmo e, pô, a recuperação foi muito mais rápida do que se fosse fazer pelo plano. Então, aí eu voltei e depois disso eu falei assim, cara, agora eu vou cuidar disso aqui, que era a saúde. Que eu falei, pô, foi um aviso, né? Eu quase infartei, tive o tendão rompido. Foi quando eu peguei e falei, não, agora eu vou cuidar de mim. E aí eu comecei a malhar, e aí eu depois matriculei no boxe. Antes disso, comecei a jogar tênis. Hoje eu jogo tênis, malho e treino boxe. Já perdi muitos quilos. O que era gordura hoje está virando músculo. Então hoje eu tenho uma vida totalmente ativa. Continuo acordando, eu acordo muito cedo. E outra coisa, para você que quer empreender, cara, se você dorme até tarde, esquece. Não é para você. Empreender é um estilo de vida. Você tem que mudar a tua vida toda para poder empreender. Então eu sempre falo para algumas pessoas que chegam para mim, que me perguntam, e eu sempre falo a mesma coisa. Primeira coisa, você tem que acordar antes do sol. Primeiro tem que vencer o sol. Esse é o primeiro passo. Começar a acordar cedo, parar de reclamar, não pode reclamar, ter muito foco, por isso que eu falo que minha mente é blindada, cara. Nem nada ruim entra aqui. Nada ruim entra na minha cabeça. Então, eu tenho a mente blindada e ter foco. Eu sei exatamente o que eu quero, onde eu quero chegar, as coisas que eu preciso fazer para perder peso, para ficar saudável. Eu sei o que eu tenho que fazer e é o que eu faço e não tem desculpa. Meu irmão, tem que ir, acabou. Ponto final. Tem que fazer. Então, eu procuro fazer isso. Tem a parte também espiritual, né, que olha que coisa legal. Por isso que eu falo que é a melhor do Brasil. Como eu acordo muito cedo, todo dia, antes de acontecer a primeira cirurgia, eu já estou em oração com Deus. E olha o que eu faço. Todos os dias eu oro. O paciente nem me conhece, não tem a mínima noção. Todo dia eu oro por todos os pacientes que vão ser operados com os materiais, com os equipamentos da empresa. Todo dia. Eu oro pelo médico, para que Deus abençoe a mão dele ali na hora. Eu oro pelo paciente, para que ele fique bom. Eu oro pela empresa, para que continue prosperando, para que continue dando oportunidade para mim e para todo mundo que está lá. Eu oro pelo deslocamento, porque a gente mora no Rio de Janeiro, não é fácil, Rio de Janeiro. Então oro por cada membro lá da empresa, peço a Deus para que guarde o ir e vir de cada um, o da minha família, sempre peço proteção para Deus, direto para Deus, sem intermediário. E eu acho isso, eu me sinto muito bem, agradeço. Cara, o dia não foi 100%, teve um probleminha aqui, teve um probleminha ali, o filho ficou doente, não deu para ir para a escola. Eu paro e agradeço. Deus, obrigado porque aconteceu isso. Obrigado porque eu entrei na rua que não deveria ter entrado. Porque, cara, acontece isso, é livramento. Quem conhece Deus sabe que é livramento. Então, agradece a Deus quando as coisas derem errado, porque a gente não enxerga tudo. Uma vez eu vi um vídeo de coisa assim, de um cara que ele simulava, né? Por exemplo, tinha um velhinho, um casal de velhinho andando, e ele empurrava os velhinhos olhavam para ele, do nada caía um ar-condicionado ali, então várias coisas assim, e é o que acontece com a gente. É o que acontece com a gente. Então, por isso que a gente não deve murmurar, não deve reclamar. Eu entrego a minha vida, a vida de cada um da empresa, eu entrego a empresa sempre na mão de Deus. Sempre. Aí falo, me ajuda naquilo que eu não consigo, naquilo que eu não posso. O resto, deixa comigo que eu vou atrás. E a gente vem fazendo desse jeito. Cada vez mais a gente vai... Aí Deus vai colocando pessoas boas na nossa vida. E graças a Deus tem sido aí uma bênção. Difícil,
mas é uma benção. Eu fico muito feliz, eu me emociono muito falando da minha família, da empresa, porque deu muito trabalho, dá muito trabalho, é um risco muito alto, né, cara? Imagina, você pega um empréstimo, se você não pagar, o que que acontece? Se deu errado, a pessoa que está trabalhando com você vai trabalhar em outro lugar, tá tudo certo. Mas, cara, você vai perder tudo, irmão. Tudo que você construiu, toda a responsabilidade, tá tudo em cima de você, cara. Não pode falhar. É o que eu falo. O meu erro, ele custa muito caro. Então eu não posso errar. O que que eu faço? Eu saio, olho as coisas de cima. Isso, vida pessoal e empresarial. Eu saio, olho as coisas de cima. Peraí, ali. Ele vai ter que entregar lá, vai ter que fazer isso. Pá, pá. Beleza. Amanhã é isso que eu vou fazer. E aí eu fico tranquilo. E tem as insônias também, né? Por exemplo, se eu acordar de madrugada, esquece, eu não durmo mais. A cabeça começa a trabalhar. Não para, né, irmão? A cabeça não para. Não para. Cara, a oração ela não tem alcance, né, irmão? Por isso que a gente não pode parar de fazer nunca, né? E pedir essa proteção, esse cuidado e, sobretudo, a direção, que é o que a gente também precisa, necessita no nosso dia a dia, é fundamental até para que a gente se sinta melhor, porque na verdade quando a gente está orando por alguém ou por alguma coisa ou pelo próprio negócio, faz muito melhor para a gente do que para quem é o receptor, na verdade, que nem sabe que a gente está É melhor orando, abençoado que ser abençoado, né? Porque primeiro que a gente está em contato com o Criador, que é aquele que a gente acredita que nos protege, nos guarda e que nos abençoa, sobretudo, né? Esse é o melhor dos pontos, que é o relacionamento com Ele. Então, isso é fundamental, é o que a gente precisa buscar. É muita prepotência nossa a gente acreditar que a gente é capaz de dar conta de tudo sozinho, sabendo nós quem somos, né? Seres limitados, porque basta que você seja honesto com você mesmo para você admitir que você não consegue resolver tudo. Primeiro em si, e que dirá para os outros, né? A gente sabe que há muitos conflitos em nós e a gente, sabendo que tem muitos conflitos em nós, a gente já parte de um princípio de que a gente tem limitações e que essas limitações elas só se completam quando a gente admite que há uma conexão com alguma coisa que é maior do que a gente, que é soberano. Então, a forma com que você começa o dia, e aí deixa essa lição para nós aqui da mesa e para quem está ouvindo a gente, é a melhor forma que qualquer ser humano precisa começar, né? É conseguir a administração do tempo para tirar desculpe ser redundante, para tirar esse tempo para se dedicar àquilo que de fato necessita de dedicação para que a gente esteja saudável. Quando eu falo saudável, eu falo corpo, alma, mente, tudo equilibrado, porque isso equilibrado, tudo que está à nossa volta também fica, ainda que dê errado. A gente consegue enxergar que aquele erro, muitas das vezes, é muito mais para nos beneficiar lá na frente, mesmo que a gente não aceite naquele momento. Verdade. Cara, Luiz, cara, muito bom ter você aqui. A gente está caminhando para o final, a hora voa, irmão. A gente nem percebe. Eu, de verdade, te agradeço imensamente por esse privilégio. Cara, que papo bom. Eu também gostei. Parecia que a gente estava ali sentado na Capris, mais uma vez, em uma daquelas nossas resenhas, né? É verdade. As pessoas que estão em volta da gente não entendem muitas vezes. Pô, demorou pra caramba na barbearia. É porque é isso, gente. A Capris é esse lugar onde essa resenha acontece, onde ela rola, e quando a gente vai ver, caraca, Luiz, estou 2 horas te atendendo, irmão. E para você ver como é que são as coisas, né? Eu não esquentava a cabeça com cabelo. Já te falei isso, com cortar cabelo. Eu vejo lá os meninos que trabalham comigo, os caras cortam cabelo toda semana. E eu não esquentava a cabeça para barba, como tem até que fazer e tudo mais. Quem foi que criou isso? Despertou isso? Foi o Gabriel, cortando meu cabelo, que não, e aí, não, vou fazer tua barba, você vai gostar. E aí, quando eu vou lá cortar o cabelo, sempre faço a barba. E o que é legal, você ter tudo ali
para mim, né? Além de ter a amizade contigo, com o Gabriel, a excelência do resultado do trabalho de vocês. Última vez quem cortou não foi o Gabriel, foi você que cortou meu cabelo. 2 horas de atendimento, 2, gente. É isso. Eu querendo fazer a barba e o cara não parava. Aí, meu irmão, já era. Desculpa aí o pessoal da La Medic Rio, porque eu roubei o cara lá por 2 horas. Foi mal, gente. Desculpa. E o que acontece, velho, que eu acho legal? Cara, você ter tudo ali. Por exemplo, eu resolvi meu problema do boxe atravessando a rua. Resolvi meu problema da academia. Mestre Rui, mandar um abraço pro Mestre Rui. Grande Rui. Te amo, mestre. E atravesso a rua, eu tenho a barbearia, eu tenho a academia, eu tenho o boxe. Então, cara, você tem isso tudo também. Aí pergunto, não, a melhor academia é aquela que é do lado do meu trabalho. Exatamente, ponto final. irmão. Ponto final. Quando eu vou, como meu filho é autista, eu tenho que levar em lugares que as pessoas os barbeiros são preparados para atender. Embora agora ele já tá ficando mais... Antes eu tinha dificuldade de levar ele para cortar o cabelo. Hoje ele pede para ir cortar o cabelo. Isso é bênção de Deus, né? Muita dedicação, é aquilo que eu falo. Tudo que eu ganho vai para minha família. Então eles fazem tratamento e você que tem filho autista, aceita, pede. Eu sempre falo o seguinte, Vaguinho. Sempre falei isso, desde que eu descobri. Desde que fizeram o exame, desde que eu descobri. E aí eu sempre falei o seguinte, eles vão sair do espectro porque eu acredito em Deus. Aí volta naquilo. Eu trabalho, me dedico para que isso aconteça. Se não acontecer, o pior que vai acontecer é eles melhorarem muito. E aí é fruto do trabalho da minha esposa. Ela que leva, ela que busca. Eu saio, caço, vou caçar e, pode ir. Tem aquela clínica ali hoje, se não fosse o trabalho, a dedicação, hoje eles fazem um tratamento numa clínica privada que é muito caro, que vai, aquilo que eu falei, o meu dinheiro ele vai para minha família, eu invisto na minha família e o dinheiro vai para lá e eles vêm fazendo um tratamento e vêm melhorando, tanto é que o meu filho, hoje ele pede para cortar o cabelo e eu fico muito feliz com isso. Hoje eu consigo conversar com eles, isso é muito difícil para quem é autista, os dois são nível 1 de suporte, mas e vem melhorando cada vez mais. Às vezes tem uma recaída, mas e você que é pai de autista, cara, tem que se dedicar. Primeira coisa é estar presente. Presente ali, não é presente com isso aqui, não. Colocar isso aqui pro lado e ficar presente. É brincar de pique-pega, é brincar de fazer cosquinha na barriga e ensinando as coisas para ele. Eu, por exemplo, estou ensinando ele o boxe, né? Tô ali com ele, ensinando, ele já praticou um pouco de jiu-jitsu, aí eu rompi o tendão, parou, e agora eu tô treinando ele, eu mesmo treinando ele com boxe. Mas o objetivo é do mestre Rui treinar ele e esse dia vai chegar. Legal, cara. Cara, muito legal você falar isso pelo seguinte, eu já aproveito para antecipar, tá? Eu tava aguardando isso, mas muito em breve a gente vai ter um episódio aqui com um psicólogo chamado Flávio Batalha. Flávio Batalha também é um grande amigo. Esteve na barbearia semana passada e a gente conversou por horas exatamente sobre esse tema. E o tema desse episódio vai ser exatamente o autismo e a presença paterna. Por quê? Porque o Batalha também tem o Levi, de 15 anos. E essa ideia que a gente trocou, o Batalha bateu exatamente nessa tecla de que muitos pais, eles abandonam a família, né? Muitos pais não suportam esse processo e abandonam a família e a mãe tem que dar conta de tudo isso e sabe que esse momento já é pesado e a gente pensou e começou a desenhar esse episódio para o Batalha com o ofício dele de psicólogo e com a experiência de um pai nessa condição para a gente bater um papo bem legal. Então já aproveita o teu gancho aqui, meu amigo. Eu vou assistir, com certeza. Pra gente, e de repente tu pode dividir a mesa com a gente, a tua experiência. Com o maior prazer. Vamos aí, Batalha, a gente tá estruturando isso. Mas, mais uma vez, meu irmão, te agradeço. Antes da gente finalizar esse papo, eu dar aqui a última palavra pro Luiz,
quero mostrar para vocês isso daqui, ó. Olha para cá. Olha que coisa Brilhou. linda ficou essa arte. Agora, ó, Podcapres com Wagner Brito. Eu que vos falo. Quero agradecer ao Alex que tá ali, né? O cara feríssimo que tá aqui junto com a gente o tempo inteiro nessa estrutura. E Anthony, meu amigo Anthony Chidozi, meu parceiro Cabelo, que agora foi, né, chamado aí de Cabelo. Obrigado aí pelo carinho que vocês estão tendo com o Podcapres. Obrigado porque a cada episódio a gente tem avançado, a gente tem crescido, a gente tem alcançado mais pessoas e justamente pela estrutura que a gente tem. Não conseguiria isso se não fosse por vocês dois e toda a estrutura e suporte que vocês dão. Obrigado, tá, Alex? Obrigado, Anthony. Luiz, tá com a palavra final. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa troca, obrigado por essa riqueza de vida, de tanto vida pessoal quanto profissional que você compartilhou com a gente. Estou muito feliz mesmo em poder levar essa ideia que a gente já troca ali na Capres, num atendimento ou outro, para outras casas, para outras famílias e outras pessoas também terem contato aí com a tua história. Obrigado, irmão. Papai do céu continue abençoando você, teu negócio e a tua família. Fica à vontade aí com a palavra final. Dá o teu contato, Instagram, telefone, ofício da Alamedic, Rio e a melhor do Brasil. Isso aí. E vamos para cima, irmão. Vamos para cima. Fica à vontade. Isso aí. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Agradecer a minha família, agradecer minha esposa, agradecer os meus filhos e agradecer também a Alamedic. Quem quiser seguir a Alamedic, quiser entender um pouquinho mais, a gente tem lá, como eu falei aqui, prótese peniana, a gente trabalha com prótese testicular, então se você tem qualquer um desses problemas, a gente consegue resolver. A mulher que tem incontinência urinária, a gente também consegue ajudar. A gente tem para o homem que após os 40 anos a próstata começa a crescer, então você vai ter uma dificuldade para urinar ou vai ao banheiro toda hora para urinar. Claro que isso tudo que eu estou falando aqui, eu não vendo para o paciente. Eu até vendo para o paciente também, tá? Desde que tenha um médico. Então, assim, eu converso com o médico. Você precisa colocar uma prótese. Eu vou conversar com o seu médico e aí o aval dele vai me autorizar a vender essa prótese. Então, eu não vendo para... Não adianta me ligar, eu quero uma... Não vendo, não trabalho assim. Eu tenho que falar com o seu médico e aí sim eu posso vender. Então, a gente também trabalha com material para esteroscopia, que tem pólipo uterino, a gente tira mioma, a gente fornece tudo material para o médico para que seja realizado essa cirurgia. A gente tem um grampeador também, que é para postectomia. Então, você que tem um excesso de pele, a famosa fimose, e quer ser operado em 5 minutos, a gente tem um dispositivo lá de circuncisão que tem saído bastante. Amanhã, por exemplo, a gente tem 2 cirurgias com esse produto. Procurar o seu urologista e aí a gente vai lá e ajuda fornecendo o material. E te agradecer também, Vaguinho, pelo convite. Te agradecer lá pelo excelente trabalho que vocês fazem lá, junto com o Gabriel e a turma toda. Realmente mudou o meu estilo de para um cara que não estava nem aí, cortava. Você tem ideia, em Campo Grande, o pessoal brincava lá comigo que eu cortava o cabelo com um cara chamado Treme-Treme, que a mão dele tremia. Ficava cheio de... Nunca esquentei com isso e hoje realmente faço lá o tal do degradê e por aí vai, faço a barba. Então te agradeço pela oportunidade, por ter falado aqui um pouco da minha vida. Espero ter ajudado você aí que está assistindo. Espero que tenha te abençoado. Se você tiver com vontade de aprender, siga em frente, mas lembre-se que é um estilo de vida, não é um mimimi. Esquece, você tem que encarar, tem que ser bravo e vai para cima. Sabendo que é um caminho sem volta. Foi, já era, apertou o botão, agora se vira. Mas é isso aí, Vaguinho. Obrigado, te desejo muito sucesso. Cara, o seu podcast é excelente. Tanto eu assisto vários podcasts. Tanto é que eu assisti todos os seus. Então, assim, excelente. Continua. Você ainda tem muita coisa aí para desbravar. Parabéns aí pelo resultado e pelo que você vem fazendo. Obrigado, conteúdo desse
de graça aí. São essas coisas que me ajudam a melhorar cada dia. São os podcasts, os vídeos e por aí vai. Você está proporcionando isso. Parabéns aí pelo... Obrigado, irmão. Gratidão é nossa. Gratidão é toda nossa. E a nossa missão é essa, trazer empreendedores, histórias reais que possam acrescentar cada vez mais na vida de vocês. Grande abraço, obrigado por ficarem com a gente até aqui. Mais uma vez, Luiz, brigadão. Ó, Diário do Vendedor, quem quiser seguir também, Diário do Vendedor, tem lá sobre venda. O Instagram e o telefone do Lametic Rio. Quem quiser entrar em contato com a Lametic, o Instagram é @lamedicrio.com. O e-mail é comercial@lamedicrio. E tem também o site www.lamedicrio.com. Não tem BR. www.lamedicrio.com. E quem quiser saber sobre vendas, aprender um pouco sobre vendas. Aliás, tem bastante coisa. Tem tanto no YouTube, Diário do Vendedor, quanto no Instagram, Diário do Vendedor.01. Pode ir lá que tem bastante coisa. Você que pensa em empreender, começa primeiro aprendendo a vender. Depois você vai para a próxima etapa e é um conselho. Show de bola. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Valeu. Obrigado, gente. Aquele abraço e até o próximo episódio.